Fala Digiescolhidos, tudo bem com vocês? Pessoal, no dia de hoje a gente vai estar conversando sobre dois Digimons muito interessantes que, assim, se agrupam dentro do assunto do vídeo de hoje, que é Digimons sintetizados, Digimons que foram construídos. Eles não são Digimons que nasceram sozinhos na natureza do mundo digital, se é que você pode chamar dessa forma. Então, alguém foi lá, ou alguma coisa foi lá e colocou esses Digimons juntos, montou esses Digimons como se eles fossem máquinas, como se eles fossem um ser que não tem vontade própria. Então, eu vou conversar um pouquinho sobre isso, então vamos embora. Então, pessoal, os dois Digimons em particular desse vídeo são o Chimeramon e, do outro lado, o Mugendramon, também conhecido como Machinedramon. Chame como você quiser, das duas formas está correto. Ambos esses Digimons são Digimons que, em sua descrição, possuem alguma coisa semelhante com foi sintetizado, foi construído, foi montado de alguma maneira. E eu achei muito interessante, né? Esse é um assunto interessantíssimo. Por quê? Porque não é todo Digimon que a gente vê que é dessa forma. A maioria das vezes, mesmo que esse Digimon seja um Digimon máquina, alguma coisa assim que você vê e fala, nossa, isso daí nem parece que nasceu sozinho de um ovo, né? Mesmo assim, nunca existe uma descrição como essa. Nunca é dito assim, ele foi construído, ele foi montado. E no caso desses dois em particular, os dois têm uma descrição semelhante, que é que chegou alguém lá com algum propósito, pegou partes de várias coisas, de vários Digimons até diferentes, colocou essas partes juntas e fez essa monstruosidade, fez esse Digimon enorme e perigoso e cheio de poderes enormes. E assim, normalmente o pessoal vai, quando pensar num Digimon que é feito dessa maneira, sempre vai direto pro Chimeramon, né? Porque quando a gente assiste Digimon Adventure 2, a gente vê o Imperador Digimon montando o Chimeramon. Tem uma parte do anime onde aparece ele num lugar cheio de computadores, e nesses computadores ele estava dizendo, pernas de Garurumon, corpo de Greymon, cabeça de Kabuterimon, e ele ia dessa forma montando o Chimeramon. Porém, na descrição dele é dito que ele simplesmente foi montado com propósitos ainda misteriosos, e como ele foi montado, de que forma também é cercado de mistérios. Ninguém sabe explicar direito, né? Como isso é feito. E, inclusive, o Chimeramon é um Digimon do nível Mega, né? Então ele, apesar de ser um Digimon que foi montado dessa forma, ele possui level, possui atributo, possui tudo normal, como qualquer outro Digimon. No caso do Machinedramon, é basicamente a mesma coisa. Porém, no caso dele, o que se difere é que vários outros Digimons mecânicos, como é o caso do Andromon, como é o caso do Metal Greymon, como é o caso do Megadramon, do Metal Tyrannomon, são Digimons que, aparentemente, foram modificados. Eles ganharam aquelas partes robóticas no corpo deles, justamente com o propósito de serem protótipos do Mugendramon, certo? Então, se você observar o corpo do Mugendramon, você vai ver que ele tem partes de vários desses Digimons. Ele tem um braço de um, o outro braço do outro, a parte de cima da cabeça de um, parte de baixo da cabeça do outro, canhões de outro, e por aí vai, né? Então, ele também foi sintetizado, ele também foi colocado peça por peça até ele se transformar nesse Digimon. Originalmente, né? Então, eu acho interessante falar essa palavra, né? Originalmente, porque provavelmente quando esse Digimon nasceu pela primeira vez, era essa a descrição que ele tinha, né? Porém, a gente sabe que outros Digimons conseguem evoluir para esses Digimons sem precisar de sintetização nenhuma, de você ficar montando ele. Não, entendeu? Então, por exemplo, se você tem um Skull Greymon e ele consegue evoluir para um Mugendramon sozinho, depois sem precisar de toda essa montagem de quebra-cabeça, né? Além disso, existem Digimons que conseguem evoluir para Chimeramon sem precisar também de ficar montando ele como se ele fosse um Lego, né? Então, eu acredito que dentro desse assunto, inicialmente esses dois Digimons, assim como outros Digimons também que passarem por esse tipo de situação, inicialmente sim, eles foram sintetizados, eles foram montados, eles foram construídos. Porém, depois que eles passaram a existir no mundo digital,
os dados deles já estavam inseridos lá de alguma forma. Eles surgiram, eles passaram a existir. Graças a isso, eles puderam ser agora evoluções de outros Digimons. Então, como eu imagino que antes não existia Mugendramon, antes não existia Chimeramon, então ninguém evoluía para eles. Porém, a partir do ponto que eles passaram a existir pela primeira vez, seja lá como, seja lá quando, outros Digimons ganharam eles como possíveis evoluções. Então você pode ter outros Mugendramons e outros Chimeramons a partir desse momento. O que é, assim, super interessante. Eu ficava imaginando isso, né? Nossa, mas como que na descrição deles é colocado que eles foram montados? Será que todos foram montados? Não. Simplesmente os primeiros deles foram. E depois, a partir dali, a situação ficou bem diferente. Eles passaram a ser Digimons em particular, sabe? Você não precisava mais montar eles como se eles fossem um prédio, assim. Você não precisava mais, entendeu? Então, assim, uma parte muito interessante desse assunto também é o fato de que ambos esses Digimons, o Chimeramon e o Mugendramon, se fundem para formar o Millenniummon. Então, se tem alguma coisa a ver, tipo, por causa dos dois Digimons serem sintetizados, os dois Digimons terem sido construídos, e eles passarem por uma fusão e se tornarem um dos Digimons mais poderosos que já existiu no mundo digital, a gente não sabe? Mas é até curioso que isso aconteça dessa forma. E, assim, esse é um assunto bem complicado, e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, envolvendo esse assunto. Que é o quê? Eu quero saber se vocês acham que outros Digimons poderiam ser sintetizados da mesma forma. Tipo, vocês acham que isso é particular desses dois Digimons? Ou pode ser que chegue, sei lá, em alguma outra temporada no futuro e um outro cara ou um outro Digimon, ou sei lá, algum deus do mundo digital, decida que ele vai criar uma outra monstruosidade. Então ele pega várias partes de vários Digimons diferentes mais uma vez e cria outro Digimon parecido com esses dois. Vocês acham que é possível que isso seja feito com qualquer Digimon? Ou vocês acham que tem que ser uma coisa assim mais... tem que ter compatibilidade? Tipo, se essas partes desses Digimons não forem compatíveis, isso não pode existir, isso nunca vai acontecer, vai dar problema e seja lá o que você tiver criado não vai passar a ser uma coisa real. Ou vocês acham que tem que ser uma coisa experimentada, como é o caso do Mugendramon? Existiram vários protótipos antes, até você chegar na versão final, que é o próprio Mugendramon. O que vocês acham? Vocês acham que é possível que a gente veja mais Digimons desse jeito? Ou vocês acham que não, vai ser uma coisa particular desses dois e nunca mais a gente vai ver nada desse tipo? Eu deixo essa pergunta no ar para vocês pensarem e, se possível, responderem aí nos comentários, que eu vou adorar estar lendo cada um dos comentários de vocês. Então, assim, adoro esses dois Digimons também. São Digimons que você não vê toda hora, até porque eles têm uma relação muito grande com o Millenniummon. Normalmente você vê mais eles quando o Millenniummon vai aparecer. No caso do Mugendramon, até quando os Mestres das Trevas são usados em alguma coisa, em algum jogo. Mas, assim, adoro eles, espero que eles apareçam mais vezes. E, assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um assunto meio rápido, mas envolvendo Digimons sintéticos, Digimons desenvolvidos, né? Então, espero que, como eu disse antes, vocês deixem aí nos comentários respostas para a pergunta que eu deixei para vocês, assim como curiosidades a mais, dúvidas se vocês tiverem, por favor. E se você gostou do vídeo, por favor, deixa aí um like ou um dislike. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, assim você ajuda o canal a crescer. Compartilhe o vídeo se você puder, leva o link desse vídeo para pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto. E você pode estar clicando no sininho para estar recebendo notificações de vídeos novos aqui do canal. Tá bom, galera? Então, deixo um enorme, grandíssimo abraço carinhoso para cada um de vocês. E até o próximo vídeo de Escolhidos. Fui! Tchau, tchau!